começar? Não, pô, eu tô aqui, é eu e o Elton aqui, tá, a gente tá no mesmo PC. Ah, vocês estão no mesmo computador, que legal. É porque lá em casa tá reforma lá e eu vim pra casa dele. Isso, época ruim de reforma, hein? É, velho. Mas é assim mesmo. Nada não. Vamos começar aqui. Na aula passada, a gente respondeu a nossa primeira atividade sobre avaliação ou índices referente à rentabilidade. Aí eu passei uma nova atividade para a gente dar uma caprichada a mais ali, dar uma repassada a mais nessa parte de rentabilidade. E isso nos permitir que nós podemos ir para outro assunto que seria índice de atividade, tá bom? Então, para isso, eu mandei a atividade 005 sobre rentabilidade. Então, hoje a gente vai primeiro, nessa primeira parte agora eu vou corrigir, mostrar para vocês os números dos índices que deveriam ter sido calculados, para que vocês tenham ali a estratégia de qual é os números que estão ali, possam conferir os números de vocês, e daí a gente vai naquele esquema. Vocês digitam as respostas das questões e a gente vai comentando, complementando, vai ajustando, trazendo mais informações para ir aumentando o conhecimento de maneira geral. Se estiverem entendendo, coloque a opinião de vocês, coloque novos exemplos, traz uma compreensão. Às vezes você não entende, a gente escreve de outra maneira ou fala de outra maneira, para a gente ir enriquecendo esse conhecimento aí. Então, primeiro de tudo, eu vou mostrar para vocês agora, vou compartilhar a minha tela. Isso vai permitir que vocês vejam o que eu respondi aqui e possam avaliar o que vocês responderam aí. Então, aqui está um quadro de índice preenchido. Se vocês estiverem enxergando aí, eu vou printar e colocar na tela. Ó. E vocês podem colocar o de vocês aí para a gente começar a trabalhar nesse sentido. Vocês estão conseguindo enxergar aí, Elton? Beleza, então nós temos aí as respostas. É só conferir como que vocês responderam aí, por favor, para a gente começar a discutir a questão escrita, tá? Ei, Fábio. Sim. Da outra atividade que nós começamos a corrigir semana passada, se eu não me engano, veio com o pessoal aí. Faltou a F e a G. Faltou duas respostas daquela outra atividade? Isso. A gente parou na E. Cara. Eu acho que teve isso mesmo. Peraí, deixa eu abrir aqui para ver. Vê aí com o restante do pessoal para ver se eu não estou me enganando. Eu acho que sobrou mesmo, sobrou a F e a G. Era essa daqui? Ah, não, essa aqui é a análise financeira, não foi essa não. É a foi essa daqui, ó. 2.2. É a 2.2, né? Isso. Falta a F e a G. Pronto. Tá aqui. A 2.2. Falta a F. E falta a letra G. Ok, beleza. Deixa eu ver onde é que eu acho aqui os índices respondidos para a gente começar a responder essa daí, tá? Não, mas responde aqui depois. Beleza. Não é essa aqui. Aqui, achei. Deixa eu fechar essa e eu abro a outra. Não é essa. OneDrive
Documentos. Acho que é essa daqui. Pronto, é essa daqui mesmo, que a gente estava trabalhando na aula passada. Tá, a Valquíria não vai poder participar, que ainda está no trabalho, mas ela assiste depois, então quando ela chegar, ela já entra e a gente continua. Bom, na resposta da letra F, nós temos o seguinte. A empresa apresenta qual nível de risco financeiro? Alto, baixo ou médio? E segundo ponto, podemos afirmar que a rentabilidade da empresa está adequada à exposição do risco financeiro. Antes da gente responder essa questão, eu vou fazer alguns comentários e aí eu vou dar a oportunidade que vocês exponham a resposta de vocês e a gente discute. Lembrando que, primeiro ponto que a gente tem que avaliar, o risco financeiro ele é distribuído entre a análise de três variáveis. Análise da renta da liquidez, se a empresa tem ou não capacidade de fazer pagamentos e como isso está acontecendo na empresa. Análise da quantidade de dívida da empresa, se nós temos uma quantidade de dívida elevada, baixa, média, se a empresa tem muitas dívidas. E a terceira análise da qualidade dessa dívida, se essa dívida está mais no longo prazo, está mais no curto prazo, como é o comportamento nessa empresa em específico. Então, com base nessas três características, a gente define se ela tem um risco alto, se ela tem um risco baixo, se ela tem um risco médio. Diante dessa definição, a gente pode afirmar a questão, a gente pode comparar a rentabilidade em relação a esse risco, porque a ideia normal é o seguinte: quanto mais risco eu estiver exposto, mais rentabilidade eu tenho que ter para compensar essa exposição ao risco. Então a ideia é risco alto, rentabilidade alta, risco médio, rentabilidade média, risco baixo, rentabilidade baixa. Então, claro que isso não é uma constante, isso é uma ideia, uma expectativa de que aconteça dessa maneira. Mas nem sempre acontece assim. Você tem situações de empresas que estão com um alto risco financeiro e a rentabilidade baixíssima. Às vezes a própria rentabilidade já explica o fato dela estar com esse risco financeiro tão alto. Porque a rentabilidade ela acaba melhorando ou piorando a situação financeira da empresa dentro da utilização do recurso que ela tem, da expectativa de resultado que ela possui. Então, o esperado é alto risco, alta rentabilidade, baixo risco, baixa rentabilidade, risco médio, rentabilidade média. Então, é isso que nós vamos tentar identificar nessa empresa, o que está acontecendo nesse sentido. Então, com base nesse conhecimento e com base nessas informações que a gente tem aqui do endividamento e da rentabilidade, a gente já pode responder essa questão aí. Se vocês puderem, a gente faz igual na aula passada, vocês escrevam as respostas que vocês fizeram no chat aí e a gente discute essas respostas, verifica se essas respostas estão boas, se a gente pode melhorar essas respostas, a gente pode complementar essas respostas, ok? Fiquem à vontade aí para escrever, a gente dá uma paradinha, a gente faz aí 5 minutinhos aí para vocês escreverem as respostas no chat e a gente começar a fazer a discussão.
O Elton quer começar aí, colocar a sua resposta? O Elton e Vinícius, o que é que eles acharam aí da questão? O que é que vocês responderam? Bora, bora. Não, na verdade, essa aqui eu acho que eu tive um pouco de dificuldade, mas assim, a princípio a liquidez dela tá ruim. Tipo, ruim não, né? Apresentou uma baixa com o decorrer dos anos. Começou bem, no decorrer dos anos foi piorando. De médio pra Certo, baixo. mas assim, a Mas a empresa ainda princípio tem tá acima capacidade de pagar? tem. Tem. A capacidade de pagamento dela ainda é boa, assim, a geral e a corrente. Perfeito, ok. Aí tem esse ponto de vista. A rentabilidade. E o endividamento? O endividamento dela tá bom. Ok. Não, E a tá. composição e a qualidade da dívida. A quantidade de dívida está média, né? A gente tem ali o endividamento circulando ali perto dos 50%. Isso. E a Endividamento. qualidade da dívida? Qualidade da dívida. Pera aí, eu vou lhe falar agora. Só a questão da qualidade, a composição da dívida que não é muito boa. Tem Assim, muita ao meu concentração de ver, dívida no curto prazo, né? isso. Mas mesmo assim, no meu ponto de vista, é um risco baixo. Vamos lá. Então a gente tem liquidez com capacidade de pagar no curto e no longo, apesar dela estar piorando. Então, ponto Isso. positivo. Ela está piorando, mas o ponto positivo é que ela ainda tem essa capacidade de pagamento. Então, um primeiro positivo. A gente tem um segundo positivo, que a quantidade da dívida ainda é baixa. Nós temos algo em torno de 53% de endividamento. Então, a gente tem dois positivos. Agora, a qualidade é que tem a desejar, que a qualidade ela está concentrada muito no curto prazo. Está melhorando, mas ainda assim é uma concentração elevada. Então, você tem dois positivos e um negativo. Então, a gente poderia dizer ali que o risco que essa empresa está exposta é médio. Uhum. Né? Não é um risco muito elevado, mas também não é um risco muito baixo, é um risco mediano. Aí a gente já consegue responder a primeira parte da questão, entendeu? Certo. E a segunda parte é se essa rentabilidade está apropriada. Ó, a Rayane está respondendo ali, muito interessante ela. Tá? A Áurea respondeu que a empresa se encontra num risco financeiro médio e a rentabilidade está crescendo de acordo com que a empresa vai evoluindo em outros índices. A Concordo carreira. com você. Realmente, o risco financeiro da empresa é médio, porque você tem capacidade de pagamento, você tem baixo endividamento, você só tem um ponto negativo, é que você tem uma concentração de dívida muito grande no curto prazo, certo? Ainda que a tendência de liquidez é piorar e de endividamento melhorar, mas no momento o risco ainda continua médio, como a nossa querida Rayane está dizendo. Só a qualidade que nós deixamos a desejar. Então a gente tem um risco médio e nós temos uma rentabilidade já um pouco elevada, já não tão média, né? Uma rentabilidade ali beirando, começando a sair do médio, entrando para o elevado. Então nós podemos dizer que há uma adequação entre a rentabilidade e o risco financeiro que a empresa está exposta, tá? Eu acredito que a ideia é essa. Certo. Você entendeu? Uhum. Pode redigir sua questão aí, por favor, redigir sua resposta e colocar aí só para a gente finalizar e poder ir para a próxima? Posso. Escreva aí para a gente, por favor.
Essa aí foi o que eu coloquei na primeira parte da questão. A segunda ainda estou fazendo, tá? Beleza, Elton, boa resposta. Falta agora a ligação que você tem que fazer entre esse risco financeiro que você já escreveu aí e a questão Hum, da rentabilidade. Só É bota um isso ponto que de eu tô. segmento aí e faz a segunda parte da questão que fica perfeito, tá? É. Fábio, Pode falar. assim, a rentabilidade dos 3 anos analisada deu uma melhora. É, Mas no caso, em relação ao risco financeiro, no caso, eu colocaria que pode é ser que assim, vai assim, que a gente ó, em relação à rentabilidade, ela está melhorando, que é um ponto bem positivo, Uhum. porque vai melhorar a Isso. situação financeira, mas ela ainda é uma rentabilidade média também. Então podemos dizer que há uma adequação entre a rentabilidade e o risco. Não há Ah, uma diferença muito grande entre a rentabilidade e o risco. Dizemos que a rentabilidade está bem adequada a esse risco financeiro que essa empresa está exposta. Porque você tem uma rentabilidade média e você tem também um risco médio exposto para a sua empresa. Então há uma compatibilidade entre as duas aí. entendi. Beleza. Beleza? Perfeito. Deu certo aí. Complementa a questão aí para a gente finalizar. A Rayane também já está complementando, ó. Ficou muito boa dela. Certo. Como é que marca aqui nesse negócio?
Beleza, Elton, ótima resposta. Podemos seguir para a próxima. Você conseguiu entender? Vocês entenderam, meninos? Podemos seguir? Beleza, então vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: a empresa em questão possui uma boa atratividade para o acionista, ou seja, rentabilidade do patrimônio líquido? Em outras palavras, o que essa questão quer saber é o seguinte: você, se tivesse dinheiro parado no banco, investiria nessa empresa com essa situação aqui? É uma questão, de certa forma, meio pessoal. Claro que você não pode responder uma coisa completamente fora da realidade. Mas com base na realidade, você justifica a sua resposta com argumentação com base nos números que vocês estão encontrando. Por exemplo, se eu fosse fazer minha resposta, eu diria que essa empresa ela tem uma boa atratividade por alguns pontos. Primeiro, ela tem condições de pagamento, o que significa que se eu tiver para receber dessa empresa, eu vou receber, porque ela tem liquidez. Segundo, ela tem um endividamento baixo, então os valores que eu terei para receber de dividendo dentro dessa empresa não terão dificuldade para ser pagos, porque não terá uma fila muito grande de credores para até chegar em mim, uma vez que o endividamento é baixo. Eu só tomaria um pouco de cuidado com essa concentração de dívidas no curto prazo. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma taxa de rentabilidade de patrimônio líquido, ou seja, de investimento, muito boa. Em cada R$ 100 que eu invisto por ano nessa empresa, no último ano eu consigo tirar quase R$ 22 em cada R$ 100, o que é uma taxa de 22% ao ano, não é uma taxa ruim de rentabilidade. Então, a minha opinião, eu investiria nessa empresa com base nesses argumentos que eu dei para ela, no sentido de ter uma liquidez, uma capacidade de pagar, no sentido de ter endividamento baixo, no sentido de ter uma rentabilidade de patrimônio líquido elevada, acima de 22%, acima de 21%. Então, em cima dessa situação, com base nos meus argumentos, eu pessoalmente acho que ela tem uma atratividade de capital boa e eu investiria nessa empresa. Com base nessa ideia, aí vocês fazem a argumentação de vocês e colocam aí no chat para a gente poder verificar as respostas em relação a essa questão. É estranho, tá? Deixa eu ver. Beleza, Vinícius, ótimo. Também bem argumentado.
Beleza, Áurea, muito boa a resposta também, muito completa a resposta. Eu, Elton, não Boa quer digitar, resposta também, né? Raiane, muito completa. Eu vou ler a de Welton aqui, que ele não quer digitar, não. Oi? Eu vou ler a de Welton aqui, que ele não quer digitar, não tá com preguiça. Credo, que é isso? É, esse menino é preguiçoso. É esse aqui? Tu não vai entender essa letra aí, não, pô. Eu calma aí. Deixa eu Vou ver. digitar aí rapidão aí. Não, moço, fala aí, que é melhor. É grande mesmo. Digitar, porque aí todo mundo vai ver. Aí vai ficar registrado aqui na ferramenta, Mas entendeu? espera aí, deixa que eu digito. Pronto, professor, tá aí registrado. Os dados apresentados possuem uma boa liquidez. O endividamento é baixo e a situação no curto prazo que deixa a empresa não dá. Beleza, muito bem, Otto. Ficou muito boa a questão. Parece que vocês realmente entenderam o que a gente precisava entender aí nessa questão, beleza? Algo mais a acrescentar? A gente pode seguir para outra atividade? Então veja só, na outra atividade, como a gente tinha visto, deixa eu abrir ela aqui, para a gente começar a fazer os cálculos dos índices e conferir os cálculos dos índices. Então, está aqui para vocês. Confiram o cálculo de vocês aí para a gente começar a responder as questões aqui, tá?
Conseguiram conferir os valores dos índices aí? Estão batendo com o de vocês? Ok, vamos dar um tempinho então para vocês escreverem de rentabilidade aí. Dá tempo de fazer agora, Rayane? Consegue fazer? Beleza, então vamos fazer uma paradinha aí de uns 10 minutinhos enquanto vocês respondem os índices. Eu vou deixar na tela para vocês e a gente fica um pouco em silêncio, vocês ficam respondendo para a gente poder ir para as respostas, beleza? O seu está batendo, está feito também, Elton? O seu está sem responder ainda?
gosto muito dela, sabe, amiga? Ela é de confiança e tal. Só que assim, cada tem hora que ela faz umas coisas assim que eu não entendo muito, não. Tipo, ela não tá lavando mais minha janela. Às vezes eu chego no meu fogão, tá todo mundo tá, parece que ela passa um pano assim por cima e não limpo direito. Tipo assim, eu nunca falei nada com ela, sabe? E eu também não posso nem falar nada, porque, tipo assim, eu acho que se eu falar com ela, ela vai me dar, tipo, às vezes ela não limpa o espelho do meu guarda-roupa, sabe? Às vezes ela não limpa. Não faz coisa com ela. É, aí, tipo assim, tem a irmã dela é bem mais caprichosa. Vocês conseguiram terminar os cálculos? Como é que estamos aí? Poxa, ela é doida, amiga. Ela não sabia não que era remédio. Eu pago R$ 60, amiga. Ela só vem aqui na sexta-feira.
Só que daí, no caso, ela, pelo menos no meu caso, ela prefere que eu pague o mensal, sabe? Assim, durante o mês, às vezes que ela vinha, aí quando chega dia 5, por exemplo, quando eu recebo, eu pago pra ela. Porque pra ela é melhor, sabe? Porque daí ela consegue juntar um dinheirinho. Aí, assim, tirando isso, ela limpa ela bonitinho. Só que só isso, acho que eu tô achando que eu tenho que dar uma chamada de atenção dela. Entendeu? Talvez ela tá meio acomodada. Mas, assim, ela é muito de confiança, nunca assumiu nada aqui em casa, sempre do mesmo jeito. Ela é cunhada da minha cunhada. Oh, ela é irmã da minha cunhada. Eu esqueci que tava no áudio. Tá no áudio. Dona Raquel, há quantos anos? Oi, Fábio, eu esqueci que a Rayane tava no banhado. Para de falar mal das suas funcionárias, minha irmã. Ao Ministério do Trabalho. Eu tinha esquecido que eu tava falando mal da vida dos outros. Ai, meu Deus. Abração, viu, pequenina? Saudade de você. Como é que tá a sua menina? Tá bem, tá aqui danada. Ela entrou no cio de novo. Vixe, aí fica doidinha, né? Até que ela tá quietinha, mas eu tenho medo, né? Não pode vacilar. Se ela fugir, aí já era. É, mas é desse jeito. A minha também, quando entra, fica com cuidado redobrado. Pois é. Mas aí tá tudo bem, né? Na medida do possível, tem que estar. É, verdade. Ô, desculpa aí atrapalhar a aula, viu? Foi sem querer. Sem problema. Vamos em frente. Eu esqueci, tá? Quando vocês terminarem de calcular aí que tiver uma posição dos números, me avisem, por favor, que eu estou esperando só vocês terminarem aí o cálculo para a gente começar as respostas escritas, tá? Só chamar.
Então tá bom, galera. Vamos tentar continuar então. Com base nos números que eu tenho aqui, depois vocês recalculam esses números e começam a explicar. A partir dessa atividade aqui, eu vou adicionar um pouco mais de dificuldade para vocês. Na hora que vocês forem fazer suas respostas, principalmente a questão da resposta da evolução, não em relação à situação, mas em relação à evolução, eu quero que vocês tentem entender o motivo daquele determinada ocorrência estar acontecendo, daquela determinada situação estar acontecendo. Como que a gente faz isso? Eu vou dar alguns exemplos para vocês e aí vocês vão desenvolvendo essa capacidade à medida que forem fazendo os próximos, tá bom? Vamos começar na primeira aqui, na letra A. Qual a situação geral da liquidez, tanto no curto quanto no longo prazo, e comente a evolução da liquidez com o passar dos anos. Então aqui nós, além de falarmos da evolução, se está melhorando ou se está piorando, eu quero que vocês digam, na opinião de vocês, o que está causando a piora ou a melhora da liquidez com o passar do tempo, ok? Vamos ver se eu consigo que vocês entendam isso. Eu vou responder referente à liquidez corrente e vocês depois respondem referente à liquidez geral, tá certo? Então, especificamente sobre a liquidez corrente, qual é a situação dela no último ano? Então, no último ano, a situação da liquidez corrente é que a empresa tem capacidade de pagamento, mas essa capacidade de pagamento ela está bem reduzida. A gente está ali mesmo no limiar do empate. 1,16 é acima de 1, mas eu não tenho uma sobra muito grande, a sobra é muito baixa. Então, a gente tem uma situação de liquidez comprometida, quase chegando ao empate, nós não temos ali uma situação muito confortável, certo? A situação no último ano ela beira ao empate na liquidez, ou seja, a situação onde tudo que você tem só seria suficiente para pagar e não sobraria nada. Então essa é a situação da liquidez. Em relação à evolução, nós vimos 1,32, 1,21, 1,16. Se observa que todos os índices de liquidez eles estão caindo com o passar do tempo. Aqui, ó. Os números estão diminuindo com o passar do tempo. Se os números estão diminuindo com o passar do tempo, nós podemos afirmar que a evolução da liquidez está mostrando uma piora relativamente grande, porque nós saímos de 1,32 e caímos a 1,16, que seria a metade. Então a liquidez ela deu uma desgastada bem grande aí de 2017 para 2019. Ponto. Como é que eu descubro o que está causando essa baixa na liquidez? Muito fácil. É muito fácil você descobrir isso. É só você ir para a fórmula da liquidez. A fórmula matemática da liquidez corrente é essa daqui, ó. Liquidez corrente, ela é igual ao ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, toda alteração que dá nesse índice é proveniente desses dois grupos. Então, o que acontece numa divisão? Se o ativo circulante ele é a parte superior da divisão e o passivo circulante a parte de baixo, para esse número diminuir, a única situação aqui que pode acontecer é a redução do ativo circulante numa taxa mais rápida do que o passivo, ou um aumento do passivo circulante. Então, são duas situações diferentes que podem causar essa baixa. O ativo circulante está caindo mais do que o passivo circulante, ou o passivo circulante está aumentando mais que o ativo circulante. Porque à medida que eu aumento a parte de baixo da divisão, que é o denominador, o resultado ou o quociente vai ficar menor do que ele tinha antes. Então é isso que nós vamos observar. Nós vamos lá na análise horizontal desses dois grupos. Então a gente vai lá em cima na análise horizontal, olha só. Aqui nós temos ativo circulante e aqui nós temos de um ano para outro, 8,4 e 5,1 negativo. Então nós temos uma redução combinada aí em torno de 13% de queda na redução do ativo circulante. Vamos observar o que está acontecendo com o passivo circulante. O passivo circulante a gente tem 0,4 negativo e 0,6 negativo. Então vocês concordam comigo que o que está deteriorando a situação da liquidez é que o ativo circulante está diminuindo, ou está decrescendo, ou está reduzindo a uma taxa mais elevada do que a redução no passivo circulante. Todos os dois estão diminuindo, só que o ativo circulante está diminuindo numa velocidade, numa taxa, numa resposta mais elevada do que o passivo circulante. É isso que você consegue identificar porque
qual o motivo do que está acontecendo, qual é o ponto do que está acontecendo dentro da sua análise, dentro do financeiro da empresa. Vocês conseguiram entender como é que você explica o motivo daquele índice estar mudando, qual é o motivo daquela situação? Vocês conseguiram entender? O Elton e Vinícius, se manifestem aí, para de comer e digita alguma coisa ou chama no áudio aí para ver se vocês conseguiram entender. Perfeito. Então, se vocês todos entenderam, conseguem responder essa primeira questão, certo? De maneira a explicar o motivo do que está acontecendo. Então, essa primeira questão aqui, além da situação da liquidez no curto e no longo, eu quero que vocês expliquem o motivo delas estarem desse jeito. E aí a gente coloca a resposta lá no chat para a gente discutir. Eu já respondi da liquidez de curto prazo, eu quero que vocês respondam da liquidez de longo prazo e coloquem as duas respostas aí para a gente avaliar se ficou boa, como é que ficou a resposta, ok? Vamos lá? Vamos lá, meninos, coloquem a resposta aí na questão, fazendo um imenso favor. Respondam a primeira questão aí para a gente poder ir para a próxima. Foi ontem. Ô, Fábio. Professor? Pode falar, tô ouvindo, mano. Fala aí. Assim, a liquidez geral teve uma pequena melhora. No caso, estava negativo, ficou positivo. Inclusive,
A liquidez geral teve uma pequena melhora. Onde é que você está enxergando isso? Saímos de 1,35 para 1,26 e para 1,27. Não, não a liquidez em si, as contas. Tipo, o realizável a longo prazo estava -8, foi para 38%. O Não, passivo vamos não por se... partes. Primeiro a gente vai falar da situação. Sim, Não atropela, não. Bota primeiro na ordem. A situação da liquidez de longo prazo. Como é que tá? Liquidez não tá diminuindo. Não, aí você está falando da evolução, nós estamos falando da situação. A situação é o seguinte: em 2019, a empresa tem condições de pagar dívidas de longo prazo? Tem. Então, pronto. Então, a gente já disse que no primeiro prazo a empresa tem uma liquidez de longo prazo. No último ano, ela tem capacidade de pagar as dívidas dela com uma sobra. Não é uma liquidez muito forte, mas ainda assim ela tem capacidade de pagar. Tudo bem? Beleza. Aí você pode falar da evolução que você falou aí. Porém, os índices estão diminuindo, estão piorando com o passar do tempo, porque nós saímos de 1,35 e chegamos a 1,27 no final do terceiro ano. Então não tem uma situação de melhor, a gente tem uma evolução de piora. Certo. Então a gente já tem dois pontos aí. Primeiro ponto, ela tem capacidade de pagar no último ano, então ainda tem capacidade de pagamento. Segundo ponto, ela tem uma indicação de evolução para piora, porque os índices estão diminuindo. E o terceiro ponto, a gente vai tentar descobrir o porquê deles estarem evoluindo dessa forma. Tudo bem? Então nós temos ali, a Rayane já respondeu, a Área respondeu. São de pior, consegue pagar sua dívida em todos os 3 anos, porém não sobra muito para ela. Na liquidez corrente, a situação não é boa também, pois ela continua diminuindo os anos, gerando mais dívidas do que ela consegue ter disponibilidade para pagar, portanto a situação ainda continua ruim. Ok, Áurea, tranquilo. Falta só aqui a resposta ficou muito boa, falta só a gente complementar com o motivo dela estar dessa maneira, mas a gente vai chegar lá. Mais alto que o passivo, mas em outros 2 anos o ativo diminuiu enquanto o passivo ficou mais estável. Então, nos 3, a empresa tem capacidade de pagamento, mas não há diminuição nos índices. Beleza. Muito bom, Rayane. A ideia é essa daí mesmo. Você já começou a explicar o motivo deles estarem daquela forma. Vamos ver se a gente enxerga alguma coisa aqui. Nós vimos que a liquidez geral é a soma desse nosso ativo circulante e desse realizável a longo prazo aqui, ó, que eu vou marcar para vocês. Ó. Esse realizava a longo prazo que está aqui, tá? Em contrapartida, você observa o passivo circulante e o passivo não circulante, ó. Aqui e aqui. Beleza. Então, nós vimos na liquidez corrente, né? Nós vimos isso, que o ativo circulante estava diminuindo com uma taxa maior do que o passivo circulante. Aqui na liquidez de longo prazo, nós vimos uma instabilidade, continua reduzindo o ativo circulante maior do que o passivo circulante, mas você percebe que mesmo com o incremento do realizável a longo prazo de 38, não foi suficiente para fazer frente na estabilidade do passivo. Ou seja, as dívidas continuam mais ou menos no mesmo patamar, mas o ativo circulante lá em cima, a queda dele está puxando o índice para baixo. Então, basicamente, o que explica a queda no índice é realmente a redução do ativo circulante em detrimento de uma estabilidade das dívidas. É como se as dívidas estivessem ficando mais ou menos próximo do mesmo valor, mas o ativo circulante está diminuindo muito grande, muito rápido em relação a essa estabilidade. E o que é importante que você consegue observar? Por que ele tem essa importância? Porque, olha só, o ativo circulante representa 71% do patrimônio da empresa. Então, uma queda de 8% em algo que representa 71% tem um impacto muito grande. A representatividade dele tem um impacto muito grande. Então, o fato dele estar caindo numa taxa mais elevada causa um impacto muito mais relevante no cálculo por conta da importância dele que você consegue visualizar pela análise vertical.
Vocês entenderam o que eu falei? Conseguem colocar isso no papel para a gente terminar essa questão? Tentem colocar essa resposta para a gente ficar bem com ela bem completa, tá? Tenta organizar a sua resposta aí, Welton. Sua resposta está certa, só falta colocar elas na ordem correta, eu acho que fica interessante, fica muito boa.
Rayane, muito boa análise, eu achei interessante. Realmente é isso dali. Tanto ativo quanto passivo, eles diminuem, mas o peso do ativo acaba tendo um impacto maior pela importância dele. Muito boa. Se juntar tudo, acho que dá uma questão boa. O Elton está tentando dizer aqui que vai colocar a questão completa. Vamos lá, Elton, bota aí. Escreva aí. A questão sua está apagando. Você está deletando antes de mandar? Qual é o problema? Que ela vai e depois volta. É porque eu tô trocando o botão de apagar aqui com o de end, com o de end. Aí, no lugar de apagar, tá enviando. Espera aí. Puxa. Boa questão, Elton. Muito bom. Ótimo. Perfeito. Ficou muito boa, viu? Uma hora também muito boa análise, e acho que eles compreenderam. Gente, já são as 8h37, então a gente encerra a aula aqui. Nós respondemos então a primeira questão aqui completa. Vocês então já aprenderam a complementar a resposta de vocês, tentando explicar qual é o motivo do que está acontecendo com os índices, por que eles estão dessa maneira. Então, a partir da quinta-feira, a gente retoma essa questão aqui, retoma essa atividade, e vocês tentem responder em casa para a gente tentar agilizar, para não ficar demorando tanto nas respostas, uma vez que vocês já poderão ter isso bem explicitado lá nas respostas de vocês, tá? Queria agradecer a participação de todo mundo aí, desejar uma boa noite para todo mundo. Se precisar, se tiver dúvida na hora que estiver respondendo, pode chamar no privado, pode chamar no WhatsApp, pode chamar no Skype durante o dia, que a gente vai trocando ideia com vocês. Um abraço e boa noite para todo mundo, tá?